Olá, meu nome é Ana Virgínia e estou aqui para comentar com vocês as questões de direito do trabalho do 37º exame da OAB. A gente vai comentar a partir do livro branco, ok? Então a gente começa pela questão de número 70. Nessa questão, a gente vai ter uma questão que trata sobre flexibilização de jornada e salário. A questão nos traz a hipótese de um sindicato que faz a pactuação de um acordo coletivo, dentre outras cláusulas, fixando redução de 20% da jornada e 20% do salário durante um ano para todos os empregados da empresa. Nessa questão, de cara, a alternativa A é a alternativa correta, porque essa alternativa traduz a previsão contida no artigo 611-A da CLT. A alternativa B é incorreta porque as normas coletivas devem ser pactuadas com vigência de no máximo 2 anos, conforme o 614, parágrafo 3º da CLT. Portanto, inexiste nulidade desse acordo coletivo de trabalho que possui vigência de 1 ano. Na alternativa C, nós vamos identificar a incorreção porque o artigo 7º, no seu inciso 6º, prevê a irredutibilidade salarial, é bem verdade, porém, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Portanto, não há inconstitucionalidade conforme a assertiva indica. Na alternativa D, também incorreta, é exatamente pelo artigo 7º, no seu inciso 6º e no seu inciso 13º, que nós vamos ter a resposta. Esses incisos estabelecem a possibilidade de redução de salário de jornada por intermédio de convenção coletiva ou por intermédio de acordo coletivo de trabalho. Portanto, pessoal, o gabarito é o gabarito A. Vamos agora para a questão 71. Na questão 71, nos é trazido uma hipótese em que um dado trabalhador bancário que trabalha como caixa desde 1990, que desempenha a sua função desde 1990, é alçado à função de diretor do banco. E então, a questão nos coloca hipóteses que vão tratar exatamente sobre a suspensão do contrato de trabalho do empregado diretor. Essa questão, ela requer somente o conhecimento da literalidade da súmula 269 do TST. Súmula 269 do TST vai nos dizer: o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Portanto, não há terminação contratual, como afirma o item B. Também não se trata de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. Na verdade, o contrato de trabalho tem seus efeitos suspensos. Então, o gabarito correto é a alternativa A, que afirma que o empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de trabalho. Só lembrando, subordinação jurídica e poder diretivo. Nesse caso, há suspensão porque não há a manutenção da subordinação. Interrupção se dá quando, na hipótese de não haver a prestação de serviço, mas haver a percepção de salário. Nesse caso, a suspensão dos efeitos. Ele vai, então, ter onerosidade nesse contrato apenas como diretor da empresa e não como empregado. Os efeitos do contrato de trabalho estão suspensos. Agora vamos comentar a questão 72 de Direito do Trabalho do Caderno Branco. Nessa questão, nos é trazido a hipótese de um empregado de uma indústria farmacêutica. Essa questão ela vai tratar sobre interrupção dos efeitos do contrato.
Pedro, o empregado, filiou-se a um partido político e lança sua candidatura. Para a resolução dessa questão, nós precisamos conhecer o artigo 473 da CLT. Na interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, vamos lembrar, o empregado fica sem trabalhar, mas recebe o pagamento do salário ainda assim. É o que ocorre, por exemplo, quando há o gozo de férias. Na resolução da questão, nós vamos perceber que, taxativamente, essa hipótese não está descrita. Por quê? As hipóteses descritas para interrupção dos efeitos do contrato no artigo 473, elas são taxativas. Então, a alternativa aqui é a alternativa correta A. Pedro não pode exigir a interrupção do seu contrato porque não há previsão na CLT. Lembrando que as hipóteses de interrupção e suspensão do contrato são taxativas. Então, a alternativa B está incorreta, porque diz a alternativa B, a pretensão de Pedro somente teria cabimento se a campanha fosse para cargo político estadual ou municipal, não prevalecendo se for federal. Essas hipóteses não se aplicam de forma distinta, seja para cargo político estadual, municipal ou federal. Não havendo previsão, Pedro não pode exigir o pagamento do seu salário. De outra forma, a alternativa C também está equivocada. O contrato de trabalho de Pedro, diz a alternativa C, ficará automaticamente suspenso a partir do lançamento da candidatura. Nós também não encontramos essa hipótese na CLT. Não há hipótese, não há previsão de hipótese de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho para pleitos eleitorais. A alternativa D também está equivocada. Nos diz a alternativa D. Pedro poderá ser dispensado por justa causa pelo fato de concorrer a eleições sem comunicar previamente o empregador. Não há essa necessidade. Não há essa previsão nem na lei eleitoral, nem na lei trabalhista. Qualquer trabalhador pode livremente exercer o seu direito de votar e ser votado. Agora nós vamos comentar a questão 73 de Direito do Trabalho do Livro Branco. Nessa questão, nós vamos ter o tema jornada de trabalho. A hipótese aqui é de uma trabalhadora que chega ao local de trabalho com 5 minutos de antecedência em relação ao horário contratual para troca de roupa e colocação de uniforme da empresa. A trabalhadora, então, segundo a questão, despende 5 minutos antes do seu horário contratual e 5 minutos após para tirar o uniforme e colocar sua roupa pessoal. Para responder essa questão, nós precisamos ter conhecimento do artigo 58 em seu parágrafo 1º. O artigo 58, parágrafo 1º da CLT, vai nos dizer que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes em 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. É exatamente a hipótese que a questão nos traz. Então, esses 10 minutos diários, na verdade, não são considerados como horas extras. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta. Sabrina está errada, pois nesse período não será descontado nem computado como jornada extraordinária. Vamos agora verificar a questão 74 de Direito do Trabalho do Livro Branco. Aqui nós também estamos diante de uma questão que trata sobre jornada de trabalho. E agora nós vamos necessitar do conhecimento do parágrafo 2º do artigo 58. Lembre-se que o artigo 58 é exatamente o artigo que inaugura a regulação da jornada de trabalho e estabelece o limite de 8 horas diárias e 44 semanais, em conformidade com o artigo 7º da Constituição. No seu parágrafo 2º, o artigo 58 nos diz: o tempo dispendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho,
por não ser tempo à disposição do empregador. Lembrando dessa redação, nós voltamos para a questão e nós vamos verificar que o gabarito correto é o gabarito B. O tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até o posto de trabalho e para o seu retorno não será computado como jornada de trabalho. Vamos então agora para a última questão. Nós vamos comentar a questão de número 75. Nessa questão, temos uma hipótese de uma sociedade empresária que pretende implantar bancos de horas com compensação de horas extras, cumpridas em até 2 meses, e caso não compensadas, com pagamento ao empregado com adicional legal. Para a gente responder e analisar essas alternativas, a gente precisa lembrar dos parágrafos 2º e 5º do artigo 58. Aqui nós vamos ter as espécies de banco de horas. Nós temos 2 possibilidades de bancos de horas e suas limitações temporais. No parágrafo 2º, se estabelece que poderá ser dispensado o acréscimo de salário por força de acordo ou convenção coletiva quando for compensado um dia pela correspondente diminuição de outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas extras. Aqui se trata do banco de horas típico, aquele que é firmado mediante acordo ou convenção coletiva com o sindicato da categoria. Já no parágrafo 5º, nós vamos ter o banco de horas por negociação direta entre empregado e empregador. No parágrafo 5º, nós vamos ter a redução do período máximo de compensação de 1 ano para 6 meses. Então, o banco de horas pactuados por acordo individual escrito pode ser compensado no período máximo de 6 meses. Tomando como base essas informações e voltando para a questão, nós vamos verificar que o gabarito correto é o item B. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, porque a compensação será feita em menos de 6 meses. Na alternativa A, há uma incorreção. Quando se diz que a instituição do banco de horas depende de norma coletiva para sua validade, porque a compensação será superior a 30 dias. Na verdade, relembrando o parágrafo 2º do artigo 58, a gente lembra que a compensação do banco de horas por acordo ou convenção coletiva é de, no máximo, 1 ano. Alternativa C também está incorreta logo na primeira frase. O banco de horas é proibido por lei. Nós temos 2 hipóteses no parágrafo 2º e no parágrafo 5º do artigo 58. No item D, a incorreção está: o banco de horas pode ser feito por acordo individual ou coletivo, independentemente do tempo da compensação. Relembrando a leitura do parágrafo 2º e parágrafo 5º do artigo 58, a gente vê que a diferenciação entre os 2 tipos de banco de hora está exatamente no período máximo para compensação das horas trabalhadas além da 8ª. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido todas as questões e façam bons estudos rumo à segunda fase.